Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um pequeno estudo baseado na Palavra de Deus. Que Ele possa nos abençoar, amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos e te suplicamos a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo e possamos entender aquilo que o Senhor quer transmitir para as nossas vidas, para que possamos colocar em prática. Nós oramos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Abençoe a todos nós. Amém? Hoje eu quero falar para você sobre caminhando na verdade. Caminhando na verdade. Nós sabemos, nós que cremos na palavra de Deus, que cremos em Jesus Cristo, que cremos no Deus absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabemos que Jesus é a verdade. Não é? A verdade é Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 e 2, fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E lá no versículo de número 14 fala: e o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Então, o Verbo se fez carne, não é? A palavra se tornou em vida através da pessoa de Jesus. A palavra, o verbo, a promessa se tornou em vida em Jesus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, quando ele profetizou para o povo de Israel, ele fala: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que se fará homem, que se fez homem, que estará conosco o tempo todo, que está conosco, não é? O Deus humanado. Então, o Deus conosco é a palavra através de Jesus viva em nós, através de nós, pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João 14, versículo 6, Jesus Cristo fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele fala eu sou? Porque ele não, Deus e Jesus e o Espírito Santo não se comparam a nada, a ninguém, porque Deus é absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele não se compara a nada e nem a ninguém. Por isso que ele diz eu sou. Ele não fala eu sou como, mas eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, não é? E nós precisamos, quando nós falamos que caminhamos com Jesus, nós precisamos caminhar na verdade, não é? É caminhar em Jesus. Em Jesus, lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6, João escreve dizendo assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se nós falamos que professamos que temos Deus, que temos Jesus, que cremos nele, que estamos nele e ele em nós, nós precisamos andar, caminhar como ele andou, não é? A aprender com ele na verdade, no caminho da verdade. Caminhar na verdade é caminhar em Jesus, na palavra, no seu evangelho, nos seus ensinos, na disciplina que ele nos passa através do seu evangelho. Espero que estejamos entendendo isso. O que Deus fala conosco através de caminhar na verdade, sobre caminhar na verdade. Quero pegar um texto do Antigo Testamento, lá em Zacarias, depois um do Novo Testamento, para nós vermos que a palavra de Deus é uma só. Então, o que é, não é? O que é que Deus nos fala sobre caminhar na verdade? Zacarias, capítulo 8, versículos 16 e 17, fala assim: eis as coisas que deveis fazer. Lá em Zacarias, lá no Antigo Testamento, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas.
segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então ele enfatiza aqui para nós falarmos a verdade, caminharmos na verdade, não é? Sempre na verdade, sem desviarmos daquilo que não é verdade. E lá o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo repete praticamente a mesma coisa, não é? Ele fala assim no capítulo 4, versículo de número... Deixa eu ver aqui. Versículo de número 25. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, quem caminha com Deus, com Jesus, caminha na verdade, não na mentira, nem no engano, não é? E infelizmente a gente encontra tantos crentes mentirosos, né? E vivendo no engano, na mentira e no engano, e são mentirosos, descaradamente mentirosos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre disso. Mas cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Agora, isso só é possível quando nos entregamos com sinceridade a Jesus. Entregamos a nossa vida com toda sinceridade a Jesus e temos a experiência do novo nascimento. Enquanto isso não acontece, não conseguimos caminhar na verdade, não é? Enquanto isso não acontece, nós não conseguimos caminhar dentro daquilo que Deus realmente nos ensinou e andar como Jesus andou. Aí nós, infelizmente, se não temos a experiência do novo nascimento, de um encontro pessoal com Jesus, nós vivemos uma vida dupla, enganando aos outros e a nós mesmos. Quantos crentes, né, que enganam? Eu estou falando de crentes porque é do crente mesmo. O que não é crente, ele já está no caminho errado mesmo. O que não segue a Deus, não ama a Deus, não estou falando de religião. Aquele que não serve a Deus, não segue a Deus, ele já anda no caminho errado mesmo. Eu estou falando daqueles que dizem que professam ser crentes, que professam ser filhos de Deus e que seguem a Deus. Então, enquanto isso não acontece conosco, o encontro real com Jesus e o novo nascimento, nós vivemos uma vida dupla, enganando aos outros e a nós mesmos. Lá na carta de Tiago, no capítulo de número 1, olha, Tiago, capítulo 1, ele fala assim, versículo de número 22, Tiago 1, 22, está escrito assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não é? Aquela pessoa que professa crer, que segue ao Senhor, mas ela não vive e não pratica a palavra, ela está enganando a ela mesma e aos outros. E às vezes nem está enganando, né? Porque já sabe que não está certa, que não está fazendo do jeito certo, então ela já tem a convicção de que está errada, não é? Ela vive uma vida falsa. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus fala com Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não é? Não pode ver o governo de Deus, a disciplina de Deus, a direção de Deus. Quem não nasce de novo, não experimenta caminhar na verdade, dentro da verdade, na disciplina e na direção da palavra de Deus, de uma forma maravilhosa através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: e assim, se alguém, é uma condição, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova pessoa é. E as coisas antigas já passaram, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, em Cristo Jesus, tudo é diferente.
porque nós passamos a caminhar na verdade, na disciplina do Evangelho, naquilo que Jesus nos ensina e fala conosco. Mas nós precisamos nascer de novo e estar em Cristo, em Jesus, na verdade, na palavra, no Evangelho. Para caminhar na verdade, precisamos ter um encontro real com Jesus. Não com religião ou com religiões, com denominações, nem seitas, nem filosofias, mas com Jesus, porque Jesus é que é a verdade. João 14,6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está tudo no indicativo, não no comparativo, na comparação como ou tal. Não, mas ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é? O encontro com Jesus gera nova vida, gera libertação. O encontro com religião gera preconceito, separação, acepção e confusão. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós conseguimos entender isso? O nosso comportamento, atitudes e reações revelam se estamos de fato caminhando na verdade ou em doutrinas puramente e simplesmente humanas, não de Deus. E talvez uma doutrina pessoal, de conceito pessoal, porque o meu conceito é esse, porque eu penso assim, porque eu vejo dessa forma, não é? O nosso comportamento, atitudes e reações revelam se estamos de fato caminhando na verdade ou em doutrinas de homens ou no nosso próprio conceito. Existe um dito popular que fala assim: quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. E isso é uma grande verdade, não é? Porque temos uma facilidade de projetar mais o que não somos do que ou quem realmente somos. Quem vê cara não vê coração, porque nós temos uma grande facilidade de projetar mais o que não somos do que o que realmente e quem somos, não é? Nós nos projetamos de acordo com o nosso interesse, o nosso plano, o nosso objetivo, o nosso propósito, o nosso alvo. Então nós temos que ter uma aparência, nós temos que nos projetar para criar uma impressão para conseguirmos aquilo que nós queremos. Será que nós estamos entendendo isso? Não é? A necessidade de adaptação, de aceitação, de intromissão, de participação, nos faz moldar-nos a nós mesmos e até transformarmos como camaleão. Camaleão que muda de cor dependendo do lugar que ele está e confunde as coisas. Você pensa que mas não é, não é, não, eu vi sim, mas não é. O camaleão, então nós nos moldamos para sermos aceitos e entrarmos aonde nós queremos, né? Para nos proteger, nós mudamos a nossa projeção, né? Para não sermos descobertos nem revelados, né? Quem ou que de fato somos. Isso para conseguirmos o que desejamos. É difícil, não é? Mas para caminhar na verdade, nós precisamos entender isso. A pessoa sem um verdadeiro encontro com Jesus, não caminhando na verdade, passa tempos e momentos agindo e se projetando de acordo com o seu interesse pessoal, conforme o seu ego, o seu caráter, a sua índole, não é? Projetam sempre muito mais o que na verdade não é. Projetamos muito mais, às vezes, aquilo que realmente nós não somos. Projetamos para causar uma impressão e passarmos uma mensagem positiva para sermos aceitos. Vejamos o que é verdade.
nos fala e adverte sobre tudo isso. Vamos ver o que Jesus falou. Lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo 15. Olha o que Jesus fala. Mateus 7, 15. Jesus, ele está falando... deixa eu ver aqui. Olha o que Jesus está falando. Por causa da falsa impressão, da imagem falsa que é passada. Olha, acautelai-vos, Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, ficai atentos, espertos com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, acontecem de aparecer falsos profetas no nosso meio, na igreja, no meio do povo de Deus, que são lobos vestidos de ovelhas, travestidos de ovelhas. Ou seja, eles estão apresentando, se projetando de uma forma para esconder aquilo que realmente eles são. E isso acontece muito mesmo. Principalmente as pessoas, quando nos procuram, nós temos que pedir a Deus muito discernimento, porque elas vêm disfarçadas. E se você não tiver o discernimento e a unção de Deus, e a direção e a revelação de Deus, você cai na conversa e no laço, e daí a pouco você está no problema. Lá na carta, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 13 ao 15, ele fala assim, não vos deixa eu ver, 11, perdão, do 13 ao 15, julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore, deixa eu ver se é esse aqui, não, estou em 1 Coríntios, 2 Coríntios, querido, é 2 Coríntios, capítulo de número 11, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 13 a 15, ele fala assim, porque os tais são falsos apóstolos. Meus irmãos, existem falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes, existe falso de tudo quanto é jeito no nosso meio. Se projetando como se fosse um profeta de Deus quando é um profeta do inimigo. Como se fosse um homem de Deus, como é um homem do maligno. Um homem ou uma mulher, qualquer um. Vocês estão entendendo? Vou reler aqui, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Se dizem apóstolos e são consagrados apóstolos, e são consagrados pastores quando não são. E o povo acredita, e o povo, infelizmente, a maioria vai atrás dessas pessoas e segue essas pessoas, porque a maioria está sem entendimento, sem conhecimento nenhum. Então, aqui no versículo 14 fala assim, e não é de admirar, porque até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. O Satanás levanta pessoas como se fossem ministros de justiça, mas Deus vai tratar com eles, porque o fim deles é conforme as suas obras. Então, existe um espírito de engano muito bem elaborado, que é, como diz o mineiro, macaco velho, sabe, que não nasceu ontem. Não, é uma coisa tremenda por causa da falsidade de levar as pessoas a andarem, caminharem, a seguirem a mentira, o engano, debaixo de orientação, de oração falsa, de profecias falsas, de ensinos falsos. Que Deus nos livre e tenha misericórdia de nós. Lá em Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus capítulo de número 23, versículo de número 14,
está escrito assim, 23:14. Jesus falando sobre os religiosos e mestres e sacerdotes judeus. Ele não está falando com os gentios, com os mundanos. Ele está falando com religiosos. Então, Mateus, capítulo de número 23, versículo 14, Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Você já viu que existem pessoas? Não estou generalizando. Não estou generalizando. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas vocês já viram que existem pessoas que elas vão nas casas das pessoas e fazem aquelas orações para impressionar e começa a falar um monte de coisa que já tem até conhecimento, entendimento, ou joga verde para colher maduro, para impressionar as pessoas, para alcançar aquilo que elas querem. Vocês estão entendendo, meus amados? São hipócritas e vão pagar por isso. Jesus está falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, viúva e qualquer pessoa, né? E para justificar fazeis longas orações. E choram, e criam aquele drama, e aí mexe com todo mundo. Eu me lembro uma vez, na casa do pastor René Feitosa, junto com a irmã Idelguita Feitosa, um homem bateu campainha na casa dele, e ele estava com 3 filhos. E esse homem bateu campainha falando: eu sei que o senhor é pastor, e eu sei que o senhor vai me ajudar. E foi com os 3 filhos, e o pastor René ficou muito comovido, e dona Delguita muito comovida com aquilo, e abriram as portas, e os meninos estavam chorando. Então aquele homem falou: eu preciso de ajuda. E aí eles começaram, o pastor começou a orar, a irmã Delguita começou a orar, e as crianças começaram a falar em línguas. E aí tomou aquele ambiente. Enquanto fazia isso, aquele homem começou a orar, e eles abraçaram. Enquanto isso, as crianças roubaram a casa. Falsos profetas. Que Deus nos guarde e nos livre do espírito de engano. Nós precisamos caminhar na verdade e parar de andar nessa palhaçada de religiosidade. Sabe, nesses show-offs. Vamos ser crentes de verdade, servos de Deus de verdade. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, Jesus fala sobre os religiosos. Capítulo 15, versículos 8 e 9, olha o que Jesus fala. Ele fala assim: este povo, vou ler o 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. São hipócritas. Meus irmãos, eu estou cansado de ver um bando de hipócritas que só honram com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. São bajuladores, mentirosos, enganadores, que colocam uma máscara, que colocam uma aparência e se apresentam de uma forma que não revela aquilo que eles realmente são. Mas só enganam os incautos, aqueles que não têm conhecimento, nem entendimento e muito menos discernimento. Mas quem tem discernimento, bota essa gente para correr e repreende o Satanás em nome de Jesus. Em cada ambiente, lugar e dependendo de com quem está, a sua projeção, apresentação e comportamento é diferente. É de acordo com o seu objetivo, com aquilo que ele está desejando. Lá na carta de Judas, que é um capítulo só, né? Judas é antes de Apocalipse. Judas,
Eu quero ler só, deixa eu ver aqui, só 2 versículos que eu vou ler. Depois você lê o capítulo todinho, que não é grande, mas que fala muitas coisas. Judas, versículos de número 12 e 16. O 12 fala assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, nos vossos almoços, sabe, de confraternização, nos almoços da igreja, sabe? Olha, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se, enchendo seus pratos, ainda levando para casa, juntos sem qualquer recato, sem qualquer educação, com a cara mais lavada, né? São pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, no nosso meio, banqueteando-se conosco. Por que o pastor cortou isso? Porque o pastor está vendo esse tipo de gente no nosso meio. Vocês estão entendendo, meus amados? Nós precisamos caminhar na verdade. Para caminhar na verdade, nós precisamos ser realmente sérios. Porque se nós não formos certos e sérios, nós vamos ser contaminados e vamos ser participantes das obras da carne. O versículo 16 fala assim: esses tais são murmuradores, vivem falando, conversando fiado. São descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. E são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Meus irmãos, você quer mais claro do que isso? Será que você não enxerga? Será que você não enxerga? Ou você é da mesma laia? Ou você é do mesmo espírito? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre do falso profeta, do falso irmão, do falso crente. Que Deus nos livre, porque nós precisamos caminhar na verdade, né? Eles ficam banqueteando-se conosco sem nenhum recato, ou seja, descaradamente. E fica gente ajudando, porque não tem entendimento, não tem discernimento. A cara é a mesma, a projeção, a apresentação é que é diferente, dependendo do lugar, da situação e do objetivo que quer alcançar. Olha o que a palavra de Deus nos adverte. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 16. Romanos, capítulo de número 16. Meus irmãos, eu fico impressionado de ver aqueles crentes que se acham espirituais, mas que não têm nenhum discernimento. Eu poderia citar o nome e os exemplos das coisas que acontecem. Não tem nenhum discernimento. Nenhum. Vem falar comigo, que eu vou te mostrar. Lá em Romanos, capítulo de número 16, versículos 17 e 18, está escrito assim: rogo-vos, irmãos, rogo-vos, eu imploro a vocês, que noteis, que observem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. O irmão chega e fala assim: mas eu não concordo que o pastor falou isso, eu não concordo. Aí outro fala: não, mas é porque, às vezes, vamos caminhar junto, que não sei o quê. Ainda fica o trouxa do outro irmão adulando. Ao invés de falar a verdade, falar: não, meu irmão, você precisa tomar posição. Vocês estão entendendo, amados? Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, adulações, enganam o coração daqueles que são inocentes, que são incautos, que não têm conhecimento. Por isso que nós precisamos aprender. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, o engano não te atrapalha mais, nem te perturba mais, nem domina mais a sua vida.
e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas tem que conhecer a verdade, não é mentira ou engano, não. O povo fica pregando mentira, engano, por causa de adulação, por causa de dó, de pena. Deus falou com Samuel: até quando você vai ficar tendo pena de Saul quando eu já o rejeitei? Estão entendendo, amados? Ah, porque fulano tem um coração maravilhoso. Tem um coração que não tem discernimento nem entendimento. E por causa disso, vive caindo em ciladas e vivendo em coisas erradas. Depois não sabe por quê. Depois diz que não sabe por quê. Sabe sim. Gálatas capítulo 2. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 2. No versículo de número 4. 2:4 fala assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Existem pessoas que se dizem irmãos, que se intrometem no nosso meio, não é? Que são falsos irmãos, com o fim de espreitar a nossa liberdade. Eu vejo isso, meus irmãos. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Você não me engana, não. Viu? Se Satanás não me engana, você também não me engana, não. Eu te repreendo em nome de Jesus, filho das trevas. Espírito de engano, eu te repreendo em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. A pessoa está sempre com um comportamento diferente. Você já passou por alguma situação em que alguém fala alguma coisa para você sobre determinado assunto e fala o mesmo assunto de outra forma para outra pessoa? Aí quando você comenta com a pessoa, a outra pessoa, mas não foi isso que me falou, não foi isso que passou para mim, nunca me falou isso, nunca me passou isso, não vejo isso nessa pessoa. Será que você nunca passou por isso, não? Será que você nunca passou por isso, não? Meus irmãos, eu tenho 51 anos de vida cristã e eu vejo isso o tempo todo. A pessoa vem e conversa com você. Quando você vai conversar com alguém, você fala, não, mas essa pessoa nunca falou isso. Nunca me passou isso. Essa pessoa só me mostra bondade. Porque essa pessoa tem duas caras. Duas caras, não, ela tem uma cara só, mas ela tem duas projeções. Vocês estão entendendo, meus amados? Com a mesma cara lavada, ela chega e fala mal de um. E com a mesma cara lavada, ela chega e elogia o outro, para fazer uma confusão. E para o outro falar, não, que isso? Não, eu não tenho nada para falar a respeito dessa pessoa. Nada, porque ela sempre se mostrou muito boa para você, mas para o outro não. Porque essa pessoa sabe para quem ela se revela, com quem ela se revela. Sabe por quê? Porque um gambá cheira o outro gambá. Minha avó dizia. Que Deus tenha misericórdia. Você já passou por isso? E quando você comenta alguma coisa, a outra pessoa fala, não, mas eu não vejo isso nessa pessoa, não consigo ver. Claro, porque ela projeta para você só um lado. Porque são bajuladores dos outros por motivos interesseiros. Não é? Porque a pessoa que não caminha na verdade tem a malícia, né? E ela sabe com quem fala, porque ela tem astúcia, tem estultícia, tem a manha. Será que você está entendendo? Por isso que quando chega determinada, quando está tendo alguém conversando, um grupo conversando, e chega uma determinada pessoa, todo mundo muda, e tem que mudar o assunto. Porque não pode mostrar o que realmente está passando ali. A cara é a mesma, a projeção é que é diferente. Seu comportamento é uma incógnita, é um mistério. Está sempre com um comportamento diferente, duvidoso. Provérbios capítulo 23.
Provérbios, capítulo de número 23, está escrito assim. Ah, meus irmãos, eu tenho pena daqueles que não estudam a Bíblia direito, que não buscam a Deus de verdade, que só vive nas lives dos falsos profetas, dos falsos irmãos, das mentiradas e dos enganos, só alimentando de mentiras e não consegue se alimentar da verdade, então não tem discernimento nem entendimento nenhum. Então, essas pessoas são um prato cheio nas mãos dos falsos profetas, dos falsos irmãos, dos falsos cristãos. Oh Deus, tenha misericórdia. Provérbios 23, 6 a 9, fala assim: Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como ele imagina em sua alma, assim ele é na alma. Ele fala com você: come, bebe, venha comer, venha beber comigo. Mas o seu coração não está com você, não está contigo. Você vai vomitar o que comeu e perderás as suas suaves palavras. A pessoa prepara uma coisa para você e você vai e fica tão feliz e fala coisas boas, mas o coração daquela pessoa não está com você e você jogou palavras fora, pérolas aos porcos. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Tem um ditado, um pensamento que fala assim: não vá aonde você é tolerado, vá aonde você é celebrado. Quando eu sei que uma pessoa não gosta de mim, não me admira, o que eu vou cheirar na casa dela? Para que eu vou ficar encontrando com ela? Vocês estão entendendo? Não comas o pão do invejoso, daquele que fala mal de você. Não vá comer com ele. Sabe por quê? Porque o coração dele não está com você. Ele só faz um banquete para te enganar. É uma máscara, é uma projeção falsa. Meus irmãos, o que eu mais vejo é isso. São os falsos manjares. Os falsos manjares. Que Deus tenha misericórdia. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu não falo o versículo para você esperar um pouco. É isso mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Fala assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, a eficácia, o poder. Foge desse tipo de gente. Fica longe daquilo que é falso, daquele que é falso, daquela que é falsa. Foge, porque só tem uma aparência de santidade, uma aparência de humildade, uma aparência de bondade, mas não é. E aqui está escrito: foge, fica longe, não fica perto desse tipo de gente. Deus sabe de tudo e conhece tudo. Deus sabe de tudo e conhece tudo. Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias profetizou para o povo mais rebelde, os chamados filhos de Deus, que estavam na rebeldia, como hoje, nesses dias de hoje, nos nossos dias. Jeremias 17, versículos 9 e 10, fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí o Senhor fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu
provo os pensamentos, esquadrinho os pensamentos, busco, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus vê o coração de todos nós, a intenção, Ele vê como que nós estamos nos projetando, mas Ele vê o nosso coração lá dentro. Quando Deus falou com Samuel para que ele fosse à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé para que fosse no futuro o rei de Israel, quando Samuel viu Eliabe, ficou impressionado, falou: esse deve ser o que será o rei. E Deus falou com Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7, Deus falou com Samuel: não olhe para a aparência. Olha, deixa eu ver aqui. 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7. 16, 6 e 7. Olha o que Deus fala com Samuel. Olha aqui. Deixa eu ler o 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo mesmo, né? No seu achômetro, que tem um monte de crente que é cheio de achômetro, achando que é revelação, achando que é Deus falando com ele, porque Deus falou comigo, eu estou sentindo de Deus, porque eu estou sentindo, está sentindo errado. Errado, 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 errado. Deixa de ser presunçoso, de ser infantil. Misericórdia, meu Deus. Versículo de número 6. Sucedeu que entrando ele, Samuel, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Não é esse que eu quero. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, a projeção, porém o Senhor vê o coração. Vocês estão entendendo, amados? Será que vocês estão entendendo? Nós estamos vivendo o tempo do engano, do povo andar na mentira e não na verdade. E tudo em nome do Senhor, porque eu orei e o Senhor me mostrou. Eu vou te mostrar que não mostrou, não. Eu posso contar e dar o nome de muitas pessoas que falaram: eu orei e Deus me mostrou. E quando eu vi, foi uma desgraça. Mostrou nada, não. Foi tudo achômetro. Achômetro para se mostrar espiritual, quando não é espiritual, é carnal. Tem uma aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, eficácia. Tem uma aparência, uma projeção de profeta de Deus, mas é um falso profeta, é um falso irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre disso. Deus não vê como o homem vê. O homem fica adulando a aparência. Porque falou bonito, porque profetizou, porque não sei o quê. É de Deus, não é não. Não é não. Viu? Não é não. Muito cuidado. Deus conhece a nossa verdadeira versão. Quem, de fato, cada um de nós é. Deus conhece a verdadeira versão minha, sua, de todos nós, de cada um de nós. E quem tem o Espírito Santo de Deus, de verdade, não é de festa, não. Quem tem de verdade, tem discernimento. E a vida dessa pessoa é diferente. Primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João. Capítulo de número 4, versículos de 1 a 6, fala assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Não deis crédito a qualquer espírito, porque são muitos falsos profetas.
tem saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Não é só, aqui ele não está falando só isso, não. Sabe? É que vive a verdade, é que vive o caminho que Jesus ensinou, que anda como ele andou. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Deixa eu ver até o versículo de número 6. 5 agora. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do engano, do erro. Eu fico vendo crentes que falam: eu tenho um propósito diante do Senhor, totalmente fora daquilo que a palavra de Deus está falando e que está dando orientação ao pastor da igreja. Está errado. Está errado. Será que você não entende? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ah, mas fulano é tão santo, santo coisa nenhuma. Como diz o mineiro, santo do pau oco. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? A pessoa vive porque o Senhor me falou, porque o Senhor me falou. O Senhor não fala 2, 3 coisas diferentes na igreja dele, não. E Deus não põe um líder, um pastor, para dar uma direção e dar uma direção diferente para você, não. O que é isso? Deus não é bipolar, não. Deus não é perturbado da cabeça, não. Vocês estão entendendo, meus amados? Não, mas aí fica aquele bando de crente ridículo seguindo essas pessoas. Porque é tudo igual. A projeção é de santidade, mas a índole não é a que Deus quer, porque Deus conhece o coração. Quando ele fala que confessa, o Espírito que confessa que Jesus veio em carne, porque naquela época eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Lá naquela época. Os judeus falam, ele é um profeta, mas não é o Filho de Deus. Deus não se tornou em carne. Por isso, é por isso. Lá por causa daquela época. Eu falo com vocês sobre as verdades absolutas e as verdades circunstanciais. Nós precisamos ter discernimento disso, e quem não tem entendimento, tem discernimento, não estuda direito, é cheio de confusão. E aí fica pregando aquilo que não é para ser pregado, ensinando e incentivando aquilo que não é de Deus, que é seu, do seu ego, da sua vaidade espiritual. Vocês estão entendendo, meus amados? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Do versículo 1 ao 9. Os Gálatas eram inconstantes. Quando você estuda o caráter, a personalidade, o comportamento, eles eram inconstantes. Cada hora que chegava um ensinando uma coisa diferente, era isso que eles seguiam. No capítulo 1, deixa eu ver aqui. Não, é capítulo 1 do versículo de número 6 a 9. Ele fala assim: eu estou admirado que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, o apóstolo Paulo está falando, nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado.
Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Se alguém tem, porque eu estou sentindo, o Senhor tem me revelado, porque o Senhor fala comigo coisas maravilhosas, comigo ele fala, Aonde está a sua obediência? Aonde está a sua postura? Aonde está o seu comportamento? Aonde? A sua projeção é uma, mas o seu coração é outro. E não adianta chorar e nem fazer teatro, não. Porque eu já falei que a carpideira é uma coisa, quebrantamento é outra. Nós precisamos caminhar na verdade. E para caminhar na verdade, nós precisamos ser confrontados e negar a nós mesmos, confrontar a nós mesmos. Aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga. Quando nós não conseguimos negar a nós mesmos, é porque nós ainda não estamos seguindo a Jesus de verdade, de fato e de verdade. O Salmo de número 15. O Salmo de número 15 fala assim, do versículo 1 ao 3. Salmo 15, de 1 a 3, fala assim: quem, Senhor, isso é Davi orando, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Deixa eu ver até o versículo de número 3. Eu quero só o 3, deixa eu reler de novo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Esse habitará no seu santuário. E lá em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus 10, versículos 22 e 23. Está escrito assim. Preste atenção nisso aqui. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena convicção de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Dessa forma, nós estamos caminhando na verdade. Do contrário, é espírito de engano e de mentira. Se você não entendeu, assista de novo esse vídeo, até que você entenda e tome uma posição para caminhar na verdade e para de ficar seguindo os seus próprios conceitos. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém.